Senhoras e senhores, agradecemos a sua paciência. Segue agora a parte 2 do episódio 19. Mais uma vez, pedimos que sentem-se e apertem os cintos. Obrigada. Com sua atenção, senhores e senhoras ouvintes, Senhor Samuel Oliveira, Lucas Gabarto Marchelsen, Bruno Henrique da Silva Mateus, Dayana Almeida, Gabriela Castro Tiambarella, Raíza Costa, Everton Basílio de Souza e Adriane Radu. Fiquem ligados para a leitura de e-mails no final deste episódio. Por sua atenção, obrigada. E agora, sobre folgas na nossa escala. Curiosamente, o assunto que rendeu mais perguntas de vocês ouvintes. E assim, eu vou fazendo as perguntas e cada um vai respondendo uma pergunta pra gente ir adicionando também diferentes pontos de vista em cada resposta. Porque são bastante perguntas, enfim. Novamente, vamos lá. Primeira pergunta. Primeira, não necessariamente em ordem cronológica. Aliás, viu, ouvintes? Na hora que eu recebi, eu fui colocando aqui a primeira pergunta do João Victor e... ele pergunta, as folgas são 9, igual aqui no Brasil? E como elas são distribuídas pelo mês? Tem folgas seguidas ou são todas separadas? A gente já meio que falou disso no bloco de regulamentação. Sim, a gente já falou, mais ou menos. 9 no Brasil, 8 no Oriente Médio, distribuídas conforme legalidade, não vou antes, depois, porque palavra-chave do programa hoje, depende, né? Enfim. Depende. Folgas não podem ser todas... não pode ser todas seguidas e, enfim, são separadas e espalhadas aqui pra lá. Certo? Algo a acrescentar? Não. Não, né? Nessa pergunta. Então tá. Próxima pergunta é da Bruna Augusta Ferreira. Mari, qual foi o máximo de dias seguidos que você teve folga? Isso aqui eu vou querer que todo mundo responda. Sem contar as férias. Chega a ter período longo em inativos também? Daria pra conhecer bem o local que está? E ela colocou bem com vários vezes. Folga consecutiva que eu tive foi 8 dias de folgas juntos, e depende da extensão do pernoite, né? Mas como a gente tá sempre quase que indo pros mesmos lugares, assim, acaba repetindo o lugar, você faz uma coisa hoje, nesse pernoite, no próximo pernoite você já vai fazer outra coisa diferente, então com o tempo você acaba conhecendo bem a cidade. Mas num pernoite só, você tem que selecionar o que você vai fazer e de acordo com o horário que você tem na cidade. Mas sempre dá pra fazer alguma coisa. O máximo de folga que eu já tive foram 6 seguidas. E layover pernoite, né? Máximo com 2 dias de folga. Mas tem alguns aqui na empresa que tem 3 até 4 dias de folga, mas o que eu nunca consigo esses. Então, assim, o máximo que eu consegui foi pernoite com 2 dias de folga. E dá pra conhecer, sim, o lugar. É que nem... tem que se organizar. Tem que se organizar. Se for um pernoite de 24 horas, você tem que já saber mais ou menos o que você vai fazer. Mas dá, sim, pra conhecer na boa o lugar. O máximo de folgas que eu já tive, eu acho que foram 5 ou 6 dias, eu não sei, não consigo lembrar direito agora. E assim, dá pra conhecer o lugar sim, mas como foi falado, tem que se organizar. E eu acho assim, eu normalmente prefiro sair sozinha no pernoite, porque se você sai com outros tripulantes, o povo não sabe o que quer fazer, e fica cada um pra cada lado. Concordo. Andar. Então, assim, é como se fosse uma viagem normal, normalmente eu faço. Eu pesquiso e vejo o que eu quero conhecer, onde eu quero ir, o que eu posso deixar para a próxima vez. E assim, se você tem 5 dias de folga, aproveita o benefício de passagem, gente. Pega aí, vamos visitar lugar que você não conseguiu ver direito no pernoite. Eu acho que tem um podcast sobre isso também. A gente teve um podcast falando sobre como é que é o layover, como é que a gente se planeja antes de ir também. Sim, eu lembro de você falando sobre isso.
Sim, a gente teve o episódio, né, que a gente falou como nós nos preparamos para os voos. A gente falou um pouquinho como nós nos preparamos, como nós nos planejamos para sair nos pernoites, mas tô curiosa, máximo de dia de folgas que vocês tiveram, Elise e Stephanie. O máximo que eu tive aqui foram 5 dias. Aí nos meus layovers tem um dia e meio, às vezes, dá 36 horas, não dá mais que isso. Tem uma cidade só que é no interior de São Paulo que fica 48 horas. 2 dias. Inclusive eu fiquei uma vez. Foi, 50 minutos de São Paulo. Fiquei 2 dias. Cheguei na sexta-feira à noite pra sair na segunda de manhã. Mas aí eu voltei pra São Paulo. Sobre assim, se conhecer os lugares, né? Eu vou há 21 anos. Aí eu gosto, assim, de conhecer coisa nova. Aí, como eu falo, às vezes eu tô ficando velha. Hoje a tripulação inteira aqui em Córdoba, no café da manhã, marcou pra sair. Aí eu não tava muito afim, porque eu já fui nesses lugares todos. Eu queria outro lugar diferente. E hoje eu tô bem cansada, que eu tive só uma folga. Eu cheguei sexta-feira à noite do Chile. Tive só sábado de folga e ontem já vim voar. Então eu tô meio cansada hoje. Se quero mais ficar mais na minha, sair pra comer, comprar alguma coisa, mas nada assim. Eu tô a fim de descansar hoje. Depois de um tempo a gente acaba escolhendo, né, os lugares que a gente vai sair, explorar. Já repeti umas vezes alguns lugares, óbvio, né, tripulação. É legal ser que a tripulação mas às vezes é muito mais cansativo, porque fica, quero ir aqui, e cada um tem seu ritmo, não adianta. Eu já tive, por sorte, 15 dias de folga, isso foi bem no começo, e já tive os 15 dias dos 10 dias que eu pedi. E no começo, assim, eu tava aproveitando pra fazer mudança de base, né? Era mudança de vida, eu tava me acostumando ainda. Na última vez que eu ganhei os 15 dias, eu fui pra Nova York. E nos pernoites, nos layovers, nos inativos, eu acho que é basicamente o que todo mundo faz, se programar antes, ver direitinho, planejar o que vai fazer. E dá pra conhecer, sim. Pelo menos os pontos principais da cidade dá pra conhecer. Dá pra conhecer até coisas assim que meio fora do óbvio, entendeu? E eu também já tive, acho que 8 dias de folga seguido aqui, antes da empresa colocar uma maravilhosa regra que você só pode ter no máximo 5. Então, antes dessa regra entrar em vigor, eu tive 8 dias seguidos de folga. E juntei com férias, enfim, aí virou aquela maravilha. Mas layover, assim, inativo longo também, eu já tive Toronto de 3 dias, eu acho que foi o meu máximo, né? Toronto de 3 dias, Paris 3 dias, Bangkok 3 dias, que eu peguei Seul 3 dias, Hong Kong 3 dias, eu peguei uma época dourada 380 aqui, então... então eu já fiz isso. E eu aproveitei bem uma vez em Toronto, que eu fui inclusive pra Montreal. Eu cheguei no hotel, me troquei. Não pode fazer isso, não façam que nem a tia faz, viu? Mas eu me troquei, voltei pro aeroporto e peguei outro voo. Eu já fiz o contrário, eu tava em Montreal e fui pra Toronto. Que engraçado. Viu, crianças? Não façam isso em casa. Não. Enfim, porque na verdade não pode, mas vamos lá. A próxima pergunta, na verdade, foi feita através do Instagram da futura comissária de voo, né? Uma página no Facebook também que o pessoal dá bastante incentivo para quem ainda está estudando ou quer ser comissário de voo, então também aconselho vocês seguirem. E pelo Instagram deles, vieram as próximas 3 perguntas. A primeira é da Gisele Mello, e a pergunta dela foi: comissárias ficam em casa quantos dias em um mês? Poderiam me dar uns exemplos? Porque sei que as empresas aéreas são diferentes quanto a isso. Se bem que a regulamentação que segue a gente já falou, toda igual. Essa pergunta aí é o grande depende, né? Depende muito da sua escala. Sim. Sim, é verdade. Exato, depende. Tem voo que você chega de manhã, não é só folga, mas você chega de manhã e você ganha o dia em casa, né? Aí depende, essa folga no dia seguinte, você fica um dia a mais. Sim, basicamente eu tenho 8, 9 folgas por mês e consigo ficar em casa uns 15 dias. Metade do mês eu tô em casa. Geralmente é assim, a minha escala. Nesse mês eu tive 10 dias de folga e mês que vem eu tenho 9 dias de folga, mas tem, como a gente falou, né? Rest, dia de descanso, ou dia que, enfim... mais ou menos isso. Juntando com os rest, tem uns 12 dias em casa, sei lá. Porque, por exemplo, pra mim hoje, eu cheguei de voo hoje à tarde, mas eu conto pra mim como um dia que eu fiquei em casa, porque eu cheguei de voo hoje, mas eu consegui aproveitar quase o dia inteiro. Então, e não é contado nem como rest, nem como folga. É um dia que eu cheguei de voo. Eu acabei de contar aqui na minha escala. Esse mês eu tô com 9 folgas, mas eu tô dormindo em casa 17 dias.
E ontem não era minha folga, mas eu fui voar só à noite. Então eu fiquei o dia em casa, saí pra voar à noite, né? Então é muito relativo, isso depende muito. Depende do mês, é verdade. Depende da escala, A próxima pergunta, que também veio através do Instagram da futura comissária de voo, é da Tamara Alves Schlemmer, ou Schlemmer, gente, sobrenome alemão, me desculpem, todos os descendentes de alemão, mas vamos lá. Tenho dúvidas quanto às folgas, porque sou casada e essa dúvida me impede. Quero saber da escala em feriados tipo Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo junto, a gente já falou que não vai rolar nunca. Então, mas peraí, né? Porque, eu não tive férias nesses 3 anos que eu tô aqui, e só no primeiro ano eu voei no Natal. Dos 2 próximos anos, que foi no ano passado e o ano anterior, eu tive folga no Natal e no Ano Novo, mas foi pura sorte. Porque eu não pedi folga e eles me deram e eu tive voo entre o Natal e o Ano Novo, mas o Natal e o Ano Novo eu tava em casa. Mas assim, você ter certeza absoluta que você vai conseguir estar, não vai. Não vai conseguir ter certeza de Natal, de Ano Novo, de aniversário, de casamento, de nada. Não vai. Infelizmente, isso é preto no branco. Não tem o que fazer. É realidade. É a sorte. E assim, eu digo porque... Eu já fui casada, sou divorciada hoje em dia. Tenho um outro relacionamento, que já tá aí há quase 2 anos, na verdade. E assim, dá certo, mas vai depender também muito do entendimento, assim, da sua família e do seu companheira, infelizmente. Porque são momentos que você vai perder e a pessoa tem que entender também. Porque é um momento muito difícil pra você também, você queria estar lá e não está. Então, se essa pessoa começa a colocar uma pressão em cima de você também por causa disso, vai ser muito difícil. Sim, é verdade. É sorte. Você ganha se sair na sua escala. Férias, aqui a gente até pode pedir Natal e Ano Novo juntos. Eu pedi uma vez, mas eu não pediria mais, porque é um ó do borogodó para conseguir embarcar no voo. E, tipo, os voos estão sempre lotados e é aquela correria, como acho que a Stephanie falou sobre isso, que você fica mais cansada e você acaba, tipo, querendo férias depois das férias. Então é uma coisa que eu não pediria de novo. E se eu ganho folga ou ganho um voo para São Paulo, aí é diferente. Aí eu aproveito e tal, mas é porque foi sorte. Mas de eu pedir, eu não peço mais. E aquilo que a Andressa falou, a família, o marido, tem que entender que é a sua vida, é a sua profissão, e se não entender, não te ama, né? Tem que amar, para entender tem que amar, e para amar tem que entender. Então, eu acho que tem que ter o balanço, entendeu? A pessoa tem que entender a sua profissão e saber que aquilo é importante para você. E se é importante para você, é claro que a pessoa vai ter que aceitar aquilo. A próxima pergunta também veio do Instagram da futura comissária de voo, que é da Carolina Vitória, e ela diz: meu sonho é ser comissária, mas sou um pouco apegada à família. Qual o tempo máximo que você já ficou fora da sua base de casa? É possível conciliar? Tempo máximo, óbvio, vai variar conforme a empresa, conforme, enfim, tipo de chave de voos que eles têm. Aqui, a nossa chave mais longa que a gente costumava ter aqui no Oriente Médio era, acho que 8 ou 9 dias, que era o Bangkok, Sydney, Auckland, Christchurch, Auckland agora. E, enfim, você ficava 8 ou 9 dias fora de casa. Mas é aquele negócio, você fica 9 dias fora de casa, só que se o avião quebrar, você vai ficar 10 ou 11. Então, você não pode prever. Algum tipo de chave aí no Brasil que fica muito tempo fora de casa? Olha, na verdade, eu não levaria só em consideração a chave, mas base também, e até a cidade de origem da pessoa. Porque pra mim, que sou de São Paulo e tinha uma base até relativamente próxima, antes de eu vir pra main base, é fácil pra mim voltar pra casa porque tem volta da hora. Mas eu lembro que tinham colegas, por exemplo, que eram base Salvador e são de Porto Alegre. Então elas nunca iam pra casa, elas iam pra casa uma vez no mês. Imagina o trabalho que dá pra sair de Salvador e pegar voo com conexão pra poder ir pra Porto Alegre, e às vezes tem 2 dias de folga. Sem chance. Não tem jeito. É complicado. Depende de onde você mora. Se você é de São Paulo, base São Paulo, fica um pouco mais fácil, no máximo 5 ou 6 dias, né? No máximo 6 dias. Mas, depende da cidade que você mora,
acontece demais. Você chega de voo num dia e não consegue ir pra casa. E agora, aqui tá bem comum a monofolga, né? A folga de um dia. Aí você não consegue ir pra casa no dia seguinte, você vai pra casa de manhã pra voltar à noite. É super cansativo. Então muito depende de N fatores. Uma outra pergunta do Marcelo que ele enviou via Telegram. Eu acho que essa é a última dele, que ele mandou várias, mas enfim, sempre legal receber as perguntas. E ele perguntou se a gente consegue curtir um pouco os destinos ou o período de descanso é muito curto. A gente já falou bastante disso, já falou de descanso mínimo, de planejamento. Então sim, a gente consegue curtir, Marcelo. E, enfim, como a gente falou, vai pra Toronto, de Toronto vai pra Montreal, de Montreal vai pra Toronto. Não façam isso. Não façam isso, enfim. Não. De Pequim vai pra Muralha da China. Que mais? O que mais de loucura que eu já fiz? Eu já fiz em Cebu, nas Filipinas. Eu fui mergulhar com uns... como é que fala whale shark em português? Aquele tubarão-baleia? Tubarão-baleia, aquele pintadinho. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Só que o tour sai pra pegar vocês do hotel 3 horas da manhã, pra dar tempo de chegar lá às 6, mergulhar com o tubarão-baleia, sair de lá no máximo às 9, voltar, chegar no hotel meio-dia, porque 4 horas da tarde você tem que sair pra fazer outro voo. Curtinho dentro das Filipinas mesmo. Então, Nossa, gente, sim. também, não façam isso. Dá, só que você tem que se planejar. Eu já fui pra Chocolate Hills em Cebu, é muito legal. Mas eu tinha 2 dias de folga lá na época, né? Agora já não tem mais. É bem arriscado, mas eu acho que isso responde a pergunta do Marcelo, certo? Próxima pergunta é da Raíza Costa. Estou adorando os podcasts, obrigada por tanta informação. Gravando 2 horas como hoje, sempre tem, né? Pois é. Mas vamos lá. Soube por meio de minhas pesquisas que os comissários das companhias aéreas do Oriente Médio voam 100 horas em média por mês. Gostaria de saber se essa média se mantém ou diminui à medida que a comissária vai subindo na carreira dentro da companhia. Obrigada. Bom, eu já falei das minhas 120 e lá horas. Eu vou chamar de 127, igual o filme, né? 127 horas. Mas, enfim, quem tiver algo a adicionar aí em relação a essas medidas, porque eu vejo que não diminui. Pra mim tá igual. Não diminui, não. Porque eu também, a minha escala, eu tava vendo aqui as minhas escalas, eu faço uma média de 80 a 90 horas por mês, DUT, né, não bloco, e a minha escala do mês que vem, que é a primeira escala da business, tá com 92 horas, é a mesma coisa. Na verdade, a minha diminuiu, mas não pelo fato de senioridade. Foi pelo fato da empresa cresceu muito rápido, né? Então, tipo, quando eu entrei na empresa, tinham muito menos comissários do que tem hoje. Então, eu acabava voando muito mais do que eu voo hoje. Mas também varia muito de época. Às vezes tem menos da minha posição, e aí eu tenho que voar um pouquinho mais. Eu lembro que no fim do ano passado eu tava voando super pouco, assim, em relação ao que eu costumo voar. Tava voando 70, 80 horas, que eu tava achando ótimo, né? E aí, tipo, em janeiro já, tipo, recebi 100 horas. Então, varia muito, assim, também de quantos comissários da sua posição estão voando no momento. Eu, particularmente, eu prefiro voar 100 horas aqui no Oriente Médio do que voar 70 horas que eu voava no Brasil. Porque voando 100 horas aqui, dependendo do voo que você faz, se você faz 2 Estados Unidos, 1 Brasil, 1 Austrália, você já bateu as 100 horas, entendeu? E ficou um monte de dia em casa, de folga, entre os voos. Então aqui, pela distância que a gente voa, é muito mais rápido e fácil de você atingir 100 horas do que no Brasil, que você vai fazendo voo picadinho de 40, 1 hora, 1 hora e meia. E aí você cansa muito mais do que quando você faz um tiro longo e pronto, acabou, entendeu? Então eu prefiro aqui fazer essas 100 horas. Eu também prefiro, e os voos longos tem sempre descanso no voo, então a gente acaba descansando um pouquinho no voo também. Sim. E inclusive essa sua observação agora, Ká, cai muito bem com a próxima pergunta, que é do Vitor Caldas, da Califórnia. E ele diz que ama o Galecast, está sempre ansioso pelos próximos episódios. E a pergunta dele é: pernoite, quanto tempo é? Novamente, depende. Sim. Quanto vocês querem entrar no layover? Depende. Quantos tempos você descansa no voos longos? Eu sei que no 777 e no 380 tem sarcófago. Mas qual é o tempo que vocês têm lá pra descansar? Depende, enfim. Depende. Sem falar Depende muito do chefe. Mas
Também, né? Mas pra quem não tá ouvindo, não sabe o que é sarcófago, eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo no canal dos Aviões e Músicas do Lito, que é a parte onde os tripulantes descansam no avião. Agora, sarcófago. Também tem modelos diferentes de sarcófago. Na nossa empresa aqui tem 2 modelos diferentes de sarcófago 380. Então, dependendo do modelo de sarcófago, você tem um pouquinho a mais de descanso, porque tem mais camas, então dá pra mandar mais gente de uma vez e é mais descanso. Às vezes a mesma rota, por ser no 380 ou no 777, por causa da diferença do sarcófago no 380, o descanso no 380 é menor, mas normalmente as rotas que a gente tem aqui, o descanso no sarcófago costuma ser no mínimo 2 horas. E rota longuíssima, assim, tipo Auckland direto, que dá, umas 17 horas de voo, dá umas quase 4 horas de sarcófago, né? Então, varia, né? Então, novamente, depende. Quanto a gente ganha no layover também depende do custo. Depende do custo da cidade local, do custo das refeições no hotel, porque é nisso que a empresa aérea se baseia para pagar a nossa diária. Então, não adianta os caras pagarem a mesma diária pra gente pra Zurique e Bangkok, sendo que o custo em Bangkok é muito mais barato. Né? Então, obviamente, eles vão de acordo com o custo na cidade local, mas quem tiver algo a adicionar aí em relação a diárias... No Brasil é a mesma coisa. No Mercosul tem 2 internacional tem 2 que tem diferença, vai. Para Buenos Aires é um valor e para o Chile é outro. Um pouquinho mais, porque o custo é um pouco mais alto. Para dentro nós, do Brasil é fixo. Dentro do Brasil, sim. Isso. No Brasil em si, todo é fixo. Os valores são fixos, mas é difícil a gente ter pernoite aqui na América do Sul. Quando sai, é pago em dólar. E aí eu acho que vale a pena. Eu acho que vale mais a pena receber em dólar aqui na América do Sul do que para quem faz voo para os Estados Unidos. Que, apesar do valor ser o mesmo, assim, em conversão direta ser um pouquinho maior do que o valor pago aqui no Brasil, para os voos domésticos, o custo nos Estados Unidos é maior, né? Sim, aqui só uma diferença que eu vou falar da empresa que eu trabalho para a empresa de vocês. Vocês recebem o pernoite na hora, né? Pelo que eu entendi. Isso. Em cash, na moeda local. Aqui não. Aqui a gente recebe na moeda do Catar mesmo, incluso no pagamento final do mês, que você recebe é incluso lá. Ou seja, você é que meio tem, você sabe o quanto você recebe, porque tem a tabela de valores, que é a mesma coisa daí da empresa de vocês, que é calculado pelo hotel, pelo valor do hotel e tudo mais. Porém, você vai receber esse valor junto com o seu salário. Essa é a diferença. E a última pergunta desse bloco em relação a folgas é uma pergunta bem curiosa do ouvinte André Luiz, que ele perguntou se ele gostaria... Vai ser difícil de responder isso aqui 100%, porque eu não sei se todo mundo vai responder isso, mas... Gostaria de saber se já rolou um romance numa escala, tipo passeando, hotéis, etc. Parabéns pelo podcast. Rolou um lance. Olha, comigo há muito tempo atrás já rolou, gente, mas eu não vou falar mais do que isso. Comigo também, há muito tempo atrás, antes de eu ser casada, tá, gente? Rolou. Deixando bem claro. Deixando bem claro que foi há muitos anos atrás. E rolou com um rapaz muito gente boa, francês. E a gente ficou junto pouco tempo. Acho que ficamos juntos uns 6 meses, mas até hoje a gente tem amizade. Ele é bem bacana, tal, mas não rolou sentimento. Rolou sentimento ali no início, né? O primeiro beijo na Champs-Élysées, aquela coisa e tal, romântica, mas depois não teve mais sentimento. Então aí cada um foi pro seu lado e tal, mas a amizade continua. Eu acho assim, se você tá solteiro, você pode conseguir, você vai encontrar alguém em qualquer lugar, porque você tá disponível pra isso, né? Às vezes você não trabalha na aviação, mas você tá ali na livraria ali, aí olha pra mesa do lado, viu alguém interessante, por que não? Manda um bilhetinho e tal. Por que não, né? Gente, um lance é um lance, um romance é um romance. Acontece, porque é exatamente o que você falou. Tá solteiro, tá disponível. Pegou um monte de gente diferente, gente interessante. Não tem por que não acontecer. Ou, enfim, não é uma obrigatoriedade, mas também não é uma coisa de outro mundo. Acontece. Quantas pessoas se conheceram na aviação e hoje são casados
Acontece, gente. Você tá num ambiente ali dentro do avião de trabalho, mas à noite você sai, enfim. Por que não? Inclusive, eu queria adicionar justamente isso, porque a primeira vez que eu fui pra Paris, que foi um pernoite de 3 dias, desculpa aí, gente, mas tinha uma... tem que desculpar mesmo. Tinha na minha tripulação um cara australiano, que eu já tinha voado com ele várias vezes, e tinha uma menina australiana que era o primeiro voo dela de observação, de instrução, né, mandaram ela pra Paris, e eles se conheceram nesse voo. Eles se casaram, estão juntos até hoje, e a filhinha deles completou 2 anos com esses dias. Então, que legal. Sim, acontece também coisa legal, não é só lances não, né, mas eu acho que a minha resposta acho que acaba por aqui. Deixa no ar. Deixa no ar. Esse último bloco agora é o bloco dos perrengues das pendências, porque reservas, sobreaviso, mudanças involuntárias que acontecem na escala podem acontecer por N motivos, desde trânsito, você vai perder o voo, que mais? Mau tempo, aeronave que quebra, enfim. Então, a Aline Mariotto fez uma pergunta e ela diz: eles mudam muito a escala? Ou geralmente depois que enviam mantém da forma que está? Se mudam com frequência, vocês não ficam loucos de ter que acompanhar para ter certeza do destino? Olha, eu acompanho geralmente porque eu sou neurótica. Todos nós. E se eles aqui no Oriente Médio, o motivo principal deles mudarem a escala é, por exemplo, vão mudar o tipo de aeronave, vão mandar uma aeronave um pouco menor, ou o voo não tá com tantos passageiros assim, então eles conseguem fazer com menos tripulantes, ou às vezes por causa do idioma, eles precisam de alguém que fale árabe em um outro voo, então pessoa que fala árabe aqui na minha empresa vive tendo a escala mudada. Mas paciência, a gente checa pelo aplicativo, checa pelo telefone, quando é caso assim, uma mudança muito grande, eles chegam até a mandar SMS pra gente. Sim, exatamente, é isso que eu ia falar, que na verdade quem sofre mais são os árabes, language speakers, né? Porque muda bastante a deles. A minha, graças a Deus, assim, é muito raro mudar a minha escala. Só quando eu tenho stand-by, é claro. Mas geralmente quase não muda. É muito difícil mudar a minha escala, mas aconteceu de trocar e foi um voo que eu tinha pedido Dublin. Aí eu ganhei 2 do mês. Como eu tinha ganhado 2, eu troquei um, porque eu falei, um pernoite lá em Dublin já é o suficiente. Só que aí quando chegou o dia de eu fazer o voo, né, me tiraram do voo por ser mais júnior, porque trocaram o avião. Nossa, que droga! Sacanagem. É muito difícil acontecer, mas quando aconteceu... Ou seja, você viu que não era pra você ir pra Dublin. Não era. Não era. Comigo aconteceu uma vez, mas foi assim... Foi muito estranho, porque eu tava saindo de casa pra ir pra um voo, e no momento que eu tava saindo de casa, eu fui olhar a minha escala e eles tinham trocado o voo. Só que eles não me ligaram, não avisaram ninguém, e eles tinham trocado a tripulação toda. Então, quando eu cheguei no briefing, tinha gente que nem sabia que tinha trocado a escala e achou que tava indo pra um lugar e tava indo pra outro. E eu não sei direito, porque na verdade foi por regulamentação, o voo atrasou de quem ia... da tripulação que ia fazer, então eles trocaram o nosso voo, porque o nosso era um bate-volta curto e a gente tava fazendo um bate-volta longo. Mas comigo também normalmente não acontece, eu acho que quem sofre mais com isso é o pessoal mais novinho mesmo, porque como a Mari falou, acaba que tira comissário do voo porque não tá lotado, alguma coisa assim, e esses são sempre os novinhos que saem primeiro. Então depois que você já tá há um tempo na companhia, eu acho que tende a acontecer cada vez menos. É verdade. E você tá um caso bem extremo que eu vi só acontecer apenas uma vez nesses 8 anos aqui. E a gente tava indo pra Sydney e nós estávamos fazendo os cheques de segurança da aeronave, quando você faz a varredura e também checa os equipamentos e tal. E a gente fazendo, a chefe de cabine veio no Key Speech, falou, gente, preciso da sua atenção só por um momento, e falou, Ryan fulano de tal, não lembro agora sobre o nome dele, em filipino, staff number, matrícula 398 e tal.
faz a sua mala, empacota tudo que você tá indo pra Toronto. Vieram aqui me avisar, você tá indo pra Toronto, não tem como fazer nada por você, você tem que ir. E aí ela pôs outra pessoa que não tinha cheques pra fazer os cheques dele. E aí veio uma menina substituí-lo, né? Aí quando essa menina chegou, ela falou, eu tava de reserva em casa, sobreaviso em casa, né? Já a gente vai falar também sobre isso, mas pra resumir, sobreaviso em casa, ligaram pra ela, você vai pra Toronto. Ela se arrumou, tava no trânsito, e ficou presa num trânsito terrível e falou, não vou chegar a tempo. E o Toronto sai assim mais ou menos uns 45 minutos antes do Sydney. Então, ou seja, mandaram ele, botaram no Toronto, fecharam a porta do avião e foi. Né? Porque se você comparar o tempo a hora que a gente tá fazendo cheques pro Sydney e a hora da partida do Toronto, foi isso, né? Então... Esperando ele. Sim. Esperando ele pra sair. Porque eles não iam então, esperar avião, né? o comissário pra atrasar o voo, né? Então eles fizeram essa troca pra agilizar o voo, né? Esses dias aconteceu isso comigo, inclusive. Eu ia fazer um voo finalizar na base e tinha um outro avião que precisava de um comissário, porque no caso ele era um outro voo bate-volta e eu tava no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, o comandante me liga, depois do cheque de porta, desce correndo porque estão precisando de você no outro avião. Você vai pro outro avião. Aí você tá falando sério? Sim, tô falando sério, desce correndo. Desce correndo, pra onde tá indo esse avião, pelo amor de Deus? Tá indo pra sua base, né? No caso, tá indo pro mesmo lugar que você tava indo. Eu falei, você tá falando sério? Com esse tipo de avião, era um avião menor. Eu cheguei no avião, depois me explicaram a situação. Tinham acionado uma garota que não tinha a carteira do equipamento. Aí acionaram uma outra que viria de extra pro Santos Dumont pra tripular o voo. E à volta me pegaram no laço. Literalmente. Literalmente. Foi o tempo de eu entrar no avião, deixar as coisas e fechar a porta. Porque não deu tempo de trocar sapato, não deu tempo de checar equipamento, não deu nada. Tava todo mundo lá dentro só me esperando. Entrei e fui fazer demonstração. Nossa. Foi correria. Coisas da aviação. Coisas da aviação, e isso que você citou, Elise, eu acho que nem todos os ouvintes sabem, mas é bom frisar aqui, que comissário, ele não pode voar qualquer avião, ele tem a carteira específica para aquela aeronave. Então, se eu, por exemplo, só tenho carteiras de 777 e 380, como a Cá também falou, né? 350, enfim, ela não tem a carteira, então não vai voar, então É como se fosse habilitação de carro, né? Você não vai poder dirigir um caminhão com habilitação de carro, ou habilitação de moto. Bem assim. Continuando as perguntas, inclusive já que a gente falou um pouquinho sobre sobreaviso, essa é a pergunta da Lilian Rodrigues. Como funciona o sobreaviso e escala para cobrir quadro? E também o Rafael Carvalho pergunta sobre isso, né? Quando nós ficamos de reserva, se tem que ficar no aeroporto ou pode ficar em casa aguardando serem chamados. Na verdade, o sobreaviso é o que você fica em casa e a reserva é o que você vai pro aeroporto. Geralmente eles dão prioridade para acionar sobreaviso quando eles estão... assim, já aconteceu de variar bastante, mas eu já fui acionado em sobreaviso para voo assim que eu tinha que chegar exatamente nos 90 minutos que reza a regulamentação, e já fui acionado em reserva, que teoricamente seria o que você tem ali mais à mão, para voos que tinha, sei lá, o voo ia decolar umas 1h30, 2 horas depois da minha reserva ter começado. Então eu nunca sei qual que é a regra, se eles acionam sobreaviso porque tá mais rápido, se eles acionam reserva porque tá mais rápido, enfim, mas eles têm os dois para qualquer imprevisto. Aqui entendo, que aqui na sobreaviso eles acionam quando eles têm mais tempo. Às vezes no dia anterior, tem mais tempo para acionar você já, porque você tem 2 horas e meia. 2 horas e meia para chegar. E a reserva é o que acontece que é o mais rápido, mas muitas vezes é acionado na reserva sempre no final da reserva. Porque eles querem usar, e tem um número X também que a ANAC estipula que tem que ter de reserva no aeroporto. Mas em caso de contingência, a reserva toda ela é zerada. Aeroporto fechado, muitos voos alternados. Quando o Guarulhos ou Congonhas fecha, é um caos. Nossa, né? Guarulhos, Congonhas e Brasília que fecha com menos frequência, mas Guarulhos e Congonhas é um caos, né? Dependendo do horário, é um caos. Olha, então, aqui também é basicamente isso. A gente tem o home standby, né, que é o standby em casa, e o airport standby, que a gente tem que ir pro aeroporto, colocar o uniforme, tudo, e ficar lá esperando. Geralmente o airport standby, eles não costumam chamar muito, eles chamam mais, por incrível que pareça, o home standby.
Isso é engraçado. Eu também fico na dúvida o porquê disso, mas pelo que eu fiquei sabendo é pelo fato do airport standby ser pago e o home standby aqui a gente não é pago. Eu acho que é por isso. A próxima pergunta é do Francisco Nascimento, que ele pergunta: se um comissário ficar doente no voo de ida e não puder voltar tripulando, existe um processo de contingência para isso? Eu vou responder do ponto de vista daqui, do Oriente Médio, que a resposta é não, mas depende. Sempre depende. Sempre depende. Por quê? Porque a gente só tem a base no Oriente Médio. Se a gente voa, vamos supor, para Sydney, não vai ter comissário extra lá para cobrir. Então a gente vai voltar com o que tem, desde que tenha a legalidade mínima de cobrir todas as portas do avião, enfim, seguir legalidade. Mas uma vez aconteceu com uma amiga que ela estava em Sydney por dias extras porque o avião quebrou, e aí na tripulação do outro voo de Sydney de volta para o Oriente Médio, alguém ficou doente. Então, em vez de voltar com um a menos, já que tinha uma tripulação lá inteira esperando com o avião ser consertado e que provavelmente ia voltar avião vazio, pegaram ela pra voltar, exatamente, pra voltar trabalhando, né? Enquanto todo mundo voltou com o avião vazio, fazendo ferry, né? Trasladando o avião. Então, obviamente, depende, mas não é todo lugar que vai ter comissário extra. Agora, no Brasil é um pouquinho diferente, né, Stephanie? Aqui no Brasil é assim, acontece, aqui em Córdoba hoje só tem uma tripulação. Então, se alguém fica doente, amanhã a gente tem que voltar com um a menos. Aí tem que restringir o número de passageiros. Aí acaba voltando com um a menos. Isso no 320 e no 321. No 19 não tem como, porque o mínimo que opera são 3 comissários. Então, 19 para o voo, se alguém ficar doente. Se é em base no Brasil, não é mesmo fora da base, mas tem outras tripulações que acontecem. A escala começa a pegar de outra tripulação no hotel, até achar alguém para fazer o voo. Em último caso, volta com uma a menos e restringe o número de passageiros. Se não me engano, acho que são 50 passageiros por porta. Acho que é isso, Aí restringe 50 passageiros e com um a menos. Ou alguém na escala liga com aquela frasezinha mágica, né? Só tem você, comissária. Só tem você, comissária. Isso que é uma mentira do caramba. Só eu? Como assim? Com mais de quase 10 mil no Brasil? Na empresa inteira. Não fala mais assim. Fala assim, você é a nossa melhor opção. Convincente. De uma maneira diferente. Exatamente, mas esperto esse pessoal da escala daí, hein? Essa é a nossa melhor opção, é fogo. Mari, olha, Tá eu só vou contar rapidinho o que aconteceu comigo também. É exatamente o que aconteceu com essa tripulante aí, só que eu estava em São Paulo, imagina. Eu tinha um dia de folga lá por como que eu posso dizer? Por algo da natureza, né, que acho que foi da época do vulcão e tal, que tava dando muito lá no Chile, em erupção, e aí a gente acabou, tendo um dia inativo em São Paulo, que nunca tem dia de folga. E aí uma chefe da Econômica, que eu também era chefe da Econômica na época, a única que ficou doente, eu dei a maior sorte do mundo, né. E aí eu tive que voltar e todo mundo com dia de folga lá em São Paulo, e eu de São Paulo não tive dia de folga. Mas enfim, são coisas da aviação e a gente tem que aceitar, né? Ô dó, né? Nossa, eu falei, nunca tive dia de folga em São Paulo. Quando tive, me tiraram. E falando também esse tipo de contingência, né, de, enfim, ter que sair de um voo e ir para outro, enfim, substituir a comissário. A pergunta do Gustavo Cruz, de Aracaju, que ele mandou pelo Twitter, que é a última pergunta de hoje. A pergunta dele diz: quando vocês já estão embarcados, prontos para fazer um voo saindo da base, e por algum motivo a decolagem acaba atrasando algumas horas, vocês são desembarcados e são escalados para fazer outro voo, ou são dispensados e vão para casa e ganham um dia de folga? A gente só ganha o tempo, né? O dinheiro, ou depende, né? Lá vem. Depende mesmo. Depende, se a regulamentação dá para fazer outro voo, eles vão colocar em outro voo. Agora, se não, se tiver pouca regulamentação, não tiver para mais nada, volta para casa. E se a escala é alterada, aí tem a pergunta anterior, né? As anteriores. Aí também há uma alteração de escala devido à regulamentação. Uhum. E depende do atraso também, né? Se for um atraso curtinho, não, é difícil regulamentar. É mais se for atrasos longos e tal. Aqui nessa empresa atual,
a gente recebe por essas horas em solo, né? Mesmo se você foi pro aeroporto, embarcou, mas deu problema, fechou o aeroporto, estragou o avião, sei lá o que aconteceu, e você voltou para casa, você recebe por essas horas que você, teoricamente, ficou em solo ali trabalhando, né? Eu lembro que uma vez eu fui acionada para voar emprestada em outra base. Geralmente o pessoal da mesma base voa sempre com o pessoal da mesma base. E eu fui acionada para voar emprestada com outra base, e no dia seguinte eu ia voltar de extra, de deadhead pra minha base. E lógico que não ia só ser esse retorno, né? Eu pedi dispensa, não me dispensaram, e eu precisei fazer um bate-volta pra uma cidade do sul, Chapecó. Precisei fazer esse bate-volta pra lá. Só que Chapecó é um dos tantos aeroportos do sul que fecha por mau tempo, por pouca coisa. E a gente precisou alternar para um outro aeroporto do sul. E a gente precisou alternar para... Depois o planejamento de voos, a coordenação de voos, pediu pra gente fazer um voo traslado com sobrevoo em Chapecó pra poder ver se dava pra pousar. Se desse pra pousar, a gente ia pegar os passageiros que estavam lá e continuaria o voo. Pelo menos eu tinha bastante regulamentação pra fazer tudo isso. Só que a gente fez o voo traslado de retorno... tentamos por várias vezes tentar pousar em Chapecó e não deu certo, e a gente precisou voltar pra base, porque senão ia ser da jornada, não só por eu já ter o primeiro voo de extra, mas também o restante da tripulação. E, enfim, não deu certo e o voo acabou sendo cancelado. Nossa, mas que confusão, hein? Foi. Será que ficou muito confuso? Será que ficou muito confuso? Um pouco. Não sei se é fácil pra todo mundo. Eu acho que as pessoas isso, que não estão na aviação não vão entender, não. Eu acho que é porque eu coloquei muito detalhe. Então, vamos resumir assim, em uma palavra só. Depende. 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 Tudo depende. Na aviação, tudo depende. Correio Elegante. Bom, começando mais uma leitura de e-mails. Primeiro eu vou... Na verdade, não é nem um e-mail, é só uma mensagem para o Samuel Oliveira, de Aracaju, que pediu um salve pelo Twitter, o segundo salve do Nordeste que me pediram. Então, salve para Aracaju, um beijo a todo mundo aí. E agora sim, continuando com os e-mails. O primeiro e-mail é do Lucas Gabato Michelson, de 22 anos, que é estudante de engenharia civil, por não poder seguir carreira como piloto, de Curitiba, Paraná. Lucas, antes de eu começar o seu e-mail, desculpa se eu pronunciei o nome errado. Hoje é a segunda vez que eu tô me encrencando com nome alemães aqui, mas vamos lá. Olá, Mariana, conforme eu prometi na mensagem do Insta, aqui vai o meu e-mail. Volta e meia eu leio o avherald.com, site especializado diariamente com incidentes e acidentes da aviação comercial mundial. E volta e meia vejo incidentes da famosa CAT, Clear Air Turbulence, ou turbulência de ser claro. Vejo que muitas vezes os mais machucados são os comissários, além de alguns pax manés que insistem em voar com o cinto desatado. E me surgiu uma dúvida. Se uma porcentagem considerável da tripulação fica incapacitada devido aos ferimentos causados pelo arremesso contra o teto, trole caindo, etc., o que aconteceria num possível pouso de emergência com a evacuação? Estou supondo o cenário mais tenebroso possível, mas existe algo previsto sobre isso nos manuais? Era basicamente essa pergunta, no mais não desejo nenhuma cat para ninguém e que em breve consigam criar algum radar que detecte este fenômeno maledeto. Bons voos, K-VOC e ventos de cauda para vocês todos. Bom, Lucas, muito obrigada pela sua mensagem, não só no Insta, mas aqui também. Enfim, essas turbulências de céu claro, graças a Deus eu nunca peguei nenhuma, mas já aconteceu aqui na minha empresa muitos anos atrás e assim, foi medonho porque você conseguia ver a marca do carrinho certinho no teto da aeronave e assim, foi por um milagre que ninguém se machucou sério. A menina que estava com esse carrinho, inclusive, ela gravou um vídeo com a empresa e ela falou que teve muita sorte que esse carrinho não caiu na criança que estava sentada no assento do corredor, porque se tivesse caído teria sido muito, muito pior. E, inclusive, algumas semanas, a última
grandes eventos de CAT que houve foi um avião da Aeroflot indo para Bangkok. E sim, pode acontecer das pessoas se machucarem. Eu já li notícias a respeito de pessoas quebradas, fraturarem ossos por causa de turbulência de céu claro. Então, passageiros, é muito sério. Independente do sinal de assento estar ligado ou não, fiquem de cinto se vocês estiverem sentados, tá? E se a tripulação pede senta porque o sinal acendeu, é porque por algum motivo não é à toa, não é enfeite. E principalmente os comissários estão sentados, porque assim, não é o caso de todas as empresas, mas pelo menos onde eu trabalho, a gente só senta quando tem ordens expressas do comandante para sentar, porque tá prevendo muita turbulência à frente. E aí, ainda assim, eu vejo gente levantando e indo ao banheiro. Então, tem gente querendo arriscar o pelo, né? E o que aconteceria se, num ponto de emergência, por exemplo, se uma porcentagem considerável da tripulação ficar incapacitada? Olha, o que eu acredito é que se os comissários ficarem incapacitados, não vai ter jeito. Eles vão ter que alternar esse voo no primeiro lugar que conseguir para prestar primeiros socorros a esses comissários, até porque, por motivos de legalidade, você tem que ter um certo tanto de comissários cobrindo as portas. Então, se você não tem aquele número mínimo de comissários, o voo se torna ilegal, então ele não pode continuar. Então, por isso que ele tem que parar no primeiro lugar que conseguir. Eu acredito que essa seria a situação, pensando no quesito legalidade, tá? Eu nunca ouvi falar de nenhum voo que teve que desviar porque muitos comissários ficaram incapacitados, mas sim porque precisaram prestar primeiros socorros para muita gente, inclusive passageiros que se machucaram nesses casos. Então, acho que essa seria a resposta, tá certo? No mais, muito obrigado. E uma curiosidade, quando eu era pequena eu queria ser engenheira civil. Olha onde eu vim parar. Então, você vê, a gente nunca sabe onde a vida vai nos levar. Boa sorte na sua carreira na construção, mas continue voando sempre. A próxima mensagem também é um e-mail que veio do Bruno Henrique da Silva Mateus, e ele diz: Oi Mariana, meu nome é Bruno, moro em São Carlos, interior de São Paulo, e me defino como apaixonado por aviação. Sou formado em técnico em mecatrônica, mas já estudei MMA, que não é luta, viu gente? É mecânico de manutenção aeronáutica. Mas almejo muito poder ser comissário em breve. Gostaria muito de agradecer principalmente a você por ter criado o Galecast. Através deste canal estou aprendendo muito com as experiências contadas e ajuda não só a mim, como também outras pessoas que já estão nessa profissão e outros que querem entrar nela a lidar com as mais diversas situações a bordo da aeronave. Conheci o canal há bem pouco tempo e já vi praticamente todos os episódios. Estou profundamente impressionado com o que o comissário tem que lidar, desde um passageiro simpático até um passageiro agressivo. Há algum tempo fiquei curioso para saber quem era você e como você era, e acabei achando um vídeo onde você e uma outra companheira de serviço estavam passeando com você em Tóquio. Desculpe até por dizer, mas eu já ouvia você e ficava te imaginando pela sua linda voz. Desculpa, é uma mania que eu tenho. Mas devo dizer, de uma maneira super respeitosa, que eu achei você uma mulher muito linda. Gente, eu fico tão encabulada com isso. Eu não sei como receber esses elogios, mas muito, muito obrigada, Bruno. Mas continuando a sua mensagem. Poxa, agora fiquei com vergonha, ficamos dois. Parabéns pela maravilhosa iniciativa em passar essas experiências à frente. Já sou muito grato a isso por você. Estou super ansioso pelo próximo episódio do Galecast. Beijão, Mariana. Boa sorte e muito sucesso pra ti. Muito obrigado, Bruno. Sucesso pra você também. Olha, é o que eu sempre digo, se eu não tivesse amor nessa profissão, eu não estaria fazendo isso, que é todo mês sentar pra gravar, depois editar, ainda gravar a leitura de e-mail, editar a leitura de e-mail, enfim. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de falar do que eu faço e às vezes até é estranho assim no avião, quando eu comento com os colegas, né? Eu tenho um podcast. E aí, primeiro que a maioria das pessoas não sabe o que é um podcast, aí tem que explicar o que é um podcast. Aí quando eu explico, eles legal, sobre o que você fala? Eu falo sobre voar. Muita gente parece olhar pra mim com uma cara meio decepcionada, tipo, sério? Já não basta o tanto que a gente trabalha no avião, você ainda tem que falar mais sobre isso. Pois é, mas se você conseguir mesmo a carreira de comissário, pode ter certeza que, pelo que você escreve, você vai ser muito feliz nela, vai gostar muito da profissão. Se não, você já é mecânico em aeronaves, por que não seguir o Lito, por exemplo, do Aviões e Músicas, que já faz isso há 30 anos e é muito feliz no que faz e transmite também uma paixão imensa pela aviação nos vídeos deles. Então,
Então, enfim, a aviação tem várias funções em várias áreas para muita gente, então sempre tem algo para todo mundo. Boa sorte para você, qual seja o rumo que você escolher, tá certo? A próxima mensagem é bem curtinha, na verdade, é uma pergunta do Yuri Alencar de Salvador, que ele mandou pelo Facebook, e perguntou se eu já tive algum passageiro com crise de síndrome do pânico a bordo, porque no último voo que ele fez, ele cogitou chamar a tripulação para ajudar e, enfim, pediu um beijo. Beijo para você, Yuri. Eu, pessoalmente, não tive passageiro com síndrome de pânico a bordo. Eu já tive uma amiga que, viajando de passageiro, teve uma outra mulher que começou a ter síndrome do pânico, tentou levantar e abrir a porta do avião, só que vocês sabem, a porta do avião não vai abrir em voo por causa da pressão. Mesmo assim, esse tipo de passageiro pode causar pânico em outras pessoas. Então, essa minha amiga viajando de passageira e mais um passageiro acabaram tendo que cuidar dela até São Paulo, praticamente. Então, 14 horas de voo, sem dormir, sem poder fazer muita coisa, porque infelizmente, essa mulher, por mais que ela tenha tentado abrir a porta do avião, a gente sabe que a porta do avião não vai ser aberta. Mas ela não tentou fazer muito mais do que isso. E uma vez que ela se sentava, é o que a minha amiga me contou. Quando ela estava sentada, se ela tentava levantar, alguém segurava ela pelo braço e ela sentava de novo, ela ficava, sabe? Então só de vez em quando que ela tentava levantar pra sair e dar a louca, mas acabou não fazendo mais nada. Então essa minha amiga acabou cuidando dessa mulher até São Paulo e ficou por isso, mas eu não sei se eu, lidando com essa situação, se eu algemaria a passageira, até porque para você algemar esse passageiro tem que bater com certas condições, conforme o nosso manual, porque se eu vou lá e algemo qualquer um que não bate com essas condições, essa pessoa pode processar a empresa, a gente pode perder, enfim, é um rolo do caramba. E eu acredito que essa mulher não estava, eu acredito não, pelo que a minha amiga me contou, essa mulher não estava preenchendo todos os requisitos para ser algemada, só que ao mesmo tempo também não poderia deixar ela sem ser amparada. Só que também ao mesmo tempo, um voo longo desse, você tem a tripulação revezando, então a maioria do tempo do voo você vai ter metade dos comissários trabalhando, metade dos comissários descansando. Você não pode tirar eles também de descanso, porque é descanso legal, que tem que ser cumprido para o voo ter legalidade, porque todo mundo tem que ter um descanso, enfim, é muita coisa complicada. Vocês puderam ouvir agora nesse episódio sobre escala, quantas regulamentações, quantas coisas dependem, então nem tudo tem uma resposta fácil na aviação, mas é mais ou menos isso. E não existe chamar a tripulação, porque a gente é treinado para isso, e no fim do dia a nossa meta número 1 é segurança. Se um passageiro que está em síndrome do pânico começa a afetar a segurança e a integridade de outros passageiros, a gente tem que agir, porque dentro do avião, o comissário de voo é tudo, é polícia, é segurança, é médico, é bombeiro, é babá, é psicólogo, então você não tem a quem recorrer, só a gente, então não existe, tá certo? Um beijo pra você, Yuri, e vamos pra próxima mensagem. A próxima mensagem é de outra podcaster, que é da Daniana Almeida, do podcast Gerando 9 Histórias, que recomendo também que vocês ouçam, muito legal. E ela na verdade, também me conheceu pelo grupo do Telegram dos Despachados. Já eu falo um pouquinho desse grupo, mas vamos à mensagem da Dayana. Mari, eu amei o episódio de Dia das Mães. Sou mãe, podcaster no GNH, que é sobre maternidade, e adorei ouvir os relatos de quem tem uma experiência e rotina completamente diferentes da minha. Isso aumenta a nossa capacidade empática e é sempre muito rico. E foi muito emocionante a participação da filha no final. Nhoi! Parabéns pelo programa e um beijo, Dayana, GNH Podcast. Dayana, eu fiquei muito feliz com a sua mensagem, porque você como podcaster também sabe como que é complicado pra gente manter emprego, no seu caso maternidade, gravação, etc. Então, quando a gente recebe um elogio também de outro podcaster, você fica feliz por saber que você tá indo no caminho certo. E foi muito legal saber que outras mães também curtiram o episódio. Muita gente gostou desse episódio, mas poucas mães me escreveram, na verdade. E, enfim, eu ainda não sou mãe, vocês sabem, só sou mãe de uma gata de 4 patas aqui, mas eu, enfim,
nessa gravação eu aprendi muito com a Silvia e com a Stephanie, lições que eu devo levar para quando eu tiver minha família, com certeza. E você falou a palavra-chave que o ser humano precisa, mas também quem for trabalhar como comissário de Bob, tá ouvindo o Galecast, se inspirando para ser comissário e precisa aprender muito, é empatia, porque a gente lida com muitas situações, com muitas pessoas no dia a dia e às vezes falta empatia de passageiro com passageiro, de colega com passageiro ou do passageiro com a gente. Então, empatia é a palavra-chave, você tocou nela e eu fiquei muito feliz com a sua mensagem, muito obrigada mesmo. E ouvintes, aguardem, porque eu já falei com a Dayana também sobre os episódios planejados aí, e aguardem. É só isso que eu posso falar por enquanto. Beijo, Dayana. A próxima mensagem é da Gabriela Castro Chambarella, que ela mandou pelo Facebook. Eu já respondi ela pessoalmente, mas eu achei importante ler aqui também para vocês. Bom dia, Mário. Eu conheci o podcast ontem só por causa do seu canal e estou simplesmente apaixonada. Estou ouvindo um atrás do outro. Comecei pelo Mãe e Comissária, porque eu realmente tinha algumas dúvidas e me ajudaram a esclarecer bastante coisa. Iniciei o curso de comissária em 2012 aqui no Rio de Janeiro, mas logo em seguida me casei e acabei me desmotivando porque achava que seria impossível conciliar vida matrimonial com carreira de comissária. Estou há 4 anos casada e hoje vejo que não é tão complicado assim. Eu sempre colocava a culpa no meu esposo porque eu abri mão da carreira por causa dele, mas na verdade eu nunca tinha conversado sobre a possibilidade de voltar a estudar para ser comissária. Essa semana vi um curso aqui em Niterói e conversei com ele. Ele super me apoiou e eu tô muito feliz porque pude voltar a sonhar com a minha carreira. Desde então, durmo e acordo pensando em aviação e procurando todo e qualquer conteúdo sobre o assunto. Eu ainda não tenho filhos, mas falar sobre o assunto foi algo realmente encantador para que eu já me prepare para a grande missão de ser mamãe. Estou encantada pela forma que você esclarece as dúvidas com tanta paciência e carinho com cada ouvinte. Ah, e por favor, não pare nunca com o Galecast, porque eu tenho certeza que outros ouvintes, assim como eu, têm você como referencial. Que Deus abençoe grandemente sua carreira, sua família e que seus sonhos se realizem hoje e sempre. Voe alto e conquiste nos céus as suas maiores emoções. Um grande beijo, Gabi. Gabi, muito obrigada também pelo carinho, na sua mensagem, pela confiança que você tem no programa e assim, você fala que eu sano as dúvidas, mas eu tenho notado que ultimamente eu tenho falado cada vez menos e são sempre os meus convidados, meus amigos que participam aqui e assim, eu só tive a ideia doida de organizar tudo isso, de tanto começar a ouvir podcasts mas realmente eu não tenho plano de parar tão cedo. Eu tenho uma lista de pautas que eu planejei gravar quando comecei o Galecast, algumas coisas já foram gravadas, outras têm que ser gravadas. Aos poucos vão surgindo novos assuntos também. Então, enquanto der, eu vou continuar, com certeza. Quem quer tentar carreira, assim como eu já disse agora na leitura de e-mails, é uma carreira que me deixa muito, muito feliz. Então, eu espero também que outras pessoas consigam seus objetivos de voar, assim como você consiga seu objetivo de voar. E tenha um sucesso, porque, enfim, eu acho que quando você faz algo que te deixa feliz, você inspira também as pessoas ao seu redor. Então talvez seja daí que vocês tirem a inspiração, porque eu faço algo, 2 coisas que me fazem feliz. Eu sou podcaster e eu espero que todo esse amor e essa inspiração estejam passando para vocês através do áudio, beleza? Muito obrigada e um beijinho. E aproveitando que eu tô lendo esses e-mails logo em seguida da parte 2 do episódio sobre escala de comissários, eu vou ler aqui alguns comentários que foram feitos no Facebook logo após a publicação da primeira parte. E o primeiro comentário é da Raíza Costa, e ela diz: estou ouvindo agora e ouvi vocês falando de Telegram. Há um canal do Telegram ou eu ouvi errado? Não, você não ouviu errado, Raíza. Mas esse grupo no Telegram, na verdade, é um grupo do podcast Despachados, que são dos ouvintes VIPs que contribuem com o podcast Despachados. E
E quando você contribui, um dos benefícios é estar nesse grupo, onde todo mundo conversa sobre viagens e dá dicas, etc. Então, quem ainda não ouve, recomendo também que ouçam o podcast Despachados. E se tiver interesse, enfim, contribua com o programa, que você vai ter esse benefício de estar nesse grupo e ter sempre dicas fresquinhas de viagem, que todo mundo lá que tem, assim, experiência incrível de viagem. Às vezes até eu me surpreendo, porque tem gente lá mais viajada do que eu, com certeza. E é nesse grupo que o pessoal acabou me mandando mensagem, porque muita gente lá também ouve o Galecast e às vezes antes de gravar alguma coisa também lança por lá. Fala, pessoal, vou gravar tal coisa, tem perguntas? E ultimamente eles têm mandado cada vez mais perguntas através do grupo do Telegram. Mas as mesmas perguntas que eu faço lá, eu também faço pra vocês no Facebook e no Twitter. Mas mesmo assim, não deixem de conferir o podcast Despachados. Pra quem gosta de viajar, super recomendado. O próximo comentário foi do Everton Basílio de Souza, que disse: a palavra mais falada nesse episódio foi regulamentação. Adorei o episódio e estou ansioso pela parte 2. Acabou de ouvir. Senti falta de uma comissária de alguma empresa americana. Poderia ser a Adriane ou o Rogério, para falar do sistema americano, pelo que já ouvi, parece ser bem diferente no tocante à flexibilidade da escala. E aí a Adriane Radu, pro meu socorro, veio comentar, e ela comentou: estou começando a escutar o programa do Galecast agora e estou passada. 8 folgas por mês e no Oriente Médio, 9 por mês no Brasil. Eu não lembro dos nossos números nos Estados Unidos e não tenho a regulamentação aqui comigo, mas consegui acessar a minha escala de dezembro, que é um mês bem pesado para voar, e eu tive 17 dias de folga. A escala que já saiu já foi com 17 dias de folga também. Everton, obrigada pelo comentário. Dri, obrigada por vir ao meu socorro e adicionar também um pouco de informação para os nossos ouvintes. E apesar de não ter regulamentação, dá para você ver bem, né? 17 dias de folga no mês, que deveria ser pesado, com menos folgas. Então, obviamente, os Estados Unidos vai ser bem mais tranquilo. Ela até chegou a conversar comigo em privado um pouco sobre a escala dela. E realmente, lá tem mais folgas, mas também é aquela coisa, né? Os Estados Unidos, as pessoas que voam comissárias têm carreiras longas, almejam carreiras longas, não é algo que tem super temporário como é aqui no Oriente Médio. No Brasil não é tão temporário, assim, você vê as pessoas voando também carreiras longas, mas o mercado é diferente, são muito mais voos, etc, então eles têm que ter mais gente. Eu acredito que esse seja o motivo deles terem muito mais folga nos Estados Unidos, porque eles precisam manter a engrenagem rodando, tratando-se do maior mercado de aviação do mundo, né? Então, talvez seja por isso também que eles têm que dar bastante folga para as pessoas poderem durarem, porque custa muito você recrutar essas pessoas, fazer todos os background checks, checar se a pessoa tem histórico criminal, essas coisas antes de contratá-las, e aí depois tem um treinamento. Isso aí tudo custa dinheiro, então não compensa você ficar rodando isso, sabe? Aqui no Oriente Médio, claro, também custa dinheiro. No Brasil também custa dinheiro, em qualquer lugar se custa dinheiro, mas acho que é pelo fato de realmente ser um mercado muito grande, eles precisarem de muitas pessoas, eles quererem manter essas pessoas. Porque no Brasil, por exemplo, é um mercado volátil, muitas vezes você vê muitas emissões acontecendo. No Oriente Médio não é o caso de haverem emissões, mas é mais o caso de pararem contratações, quando tem aquele ritmo de contratação constante, de repente, por causa da situação atual, por exemplo, congelam as contratações. Então, assim que eles vão manipulando. Já nos Estados Unidos, não. A maneira deles manipularem a força-tarefa, workforce, eu acho que é assim que fala em português, enfim, a mão de obra, é justamente investirem para que eles fiquem mais tempo. Então, você investe também no bem-estar do funcionário, que é dar mais folgas. Esta é a minha humilde opinião, mas enfim, continuo esperando ter a Adri aqui mais vezes no Galecast. Fica o convite, Adri, para você voltar a gravar conosco, independente do assunto, mas muito obrigada também pelo seu input. Houve um protesto lá no Twitter, rapidinho, não citei o nome no começo da leitura de e-mails, mas enfim, o Bruno Vilas Boas sempre fala comigo no Twitter, eu tenho certeza que ele vai ouvir isso. Postou um protesto no Twitter lá, Galecast sem bipes, enfim, sem censura. Às vezes, gente, eu não tenho escolha. Eu tenho que, de fato, porque, por exemplo, no caso da parte 1 do Galecast agora, 19, as cidades que a gente não gosta de voar. Se eu falar, sei lá, não gosto de voar pra Timbuktu, um cara de Timbuktu que ouvir não vai gostar. Então, pra não ofender os ouvintes, deixei bipado. Mas, assim, tem muita gente curiosa. Nossa, mas onde é que vocês não gostam de voar?
enfim, algum lugar aí, região bem pra cima do Brasil. Aí que parte vocês decidem. E a outra, acreditem ou não, é no Sudeste. Então, pra você ver, varia bastante de pessoa para pessoa, enfim, conforme também os passageiros são, etc. E nessa última parte que acabou agora, tem lugares, por exemplo, que pode identificar a companhia aérea. Porque vocês sabem, a gente aqui não tem a intenção de identificar a companhia aérea que a gente trabalha, porque nós não falamos em nome da companhia aérea, são nossas opiniões pessoais que condizem com a nossa realidade da nossa profissão. Só que, claro, para você ser comissário de bordo, você tem que trabalhar com uma companhia aérea, mas para manter o nome da companhia aérea oculto, às vezes eu tenho que fazer isso, então paciência, gente. Enfim, acho que é isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Você que quer ter a sua mensagem lida aqui, mande um e-mail pra gente em contato@galecast.com. Um beijo pra todo mundo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Agora é no máximo 3 horas, do pouso do último até a decolagem do próximo. Oh, meu Deus! Que coisa linda! Ela também quer falar. Ela também quer falar, mas ela tá brava comigo porque eu dei banho nela hoje e cortei as unhas. Saiu, não quer dar a opinião dela mais. Bom. Não, mas ficar 4 horas e meia em solo é algo que aqui no Oriente Médio muito pouco acontece. Pelo menos. Porque se eles descobrirem que pode, aí pronto. Já era. Mas pro ouvinte que está... Eita, nós. A Gracinha veio bater no microfone, gente. Ô, Gracinha. Ela quer atenção. Ela quer atenção muito... mesmo. Porque tem gente aqui em casa hoje, então ela tá... Que é o Gulf Council Aviation Authority. Aviation Authority, isso. Gulf Council. Aí tá difícil. Vai que sai. Vai que sai, vamos lá. Vai mais um bloopers pro final. Gulf Council Authorization. Mais uma tentativa. Última tentativa. Gulf Council Aviation Authority. Uhul, saiu! Enfim, que eles seguem essa regulamentação, ou se é uma empresa americana. Tripulação portas em manual.